Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui inaugurando o nosso programa Papo com Relator, onde nós estamos querendo agora esclarecer a população, o ouvinte, dos temas que estão ocorrendo dentro do Congresso, de uma forma de entender o debate e qual é o papel do Congresso, qual é o papel do parlamentar de discutir e quais são os benefícios para a sociedade do que está se fazendo dentro do Congresso. E aqui, para inaugurar, eu tenho o prazer de ter a satisfação do deputado federal do Ceará, Luiz Gastão, do PSD, que é um grande parceiro e eu acho que um grande parlamentar, que está com um tema muito interessante, tá certo? O PL da dosometria de multas ou da multa justa, que trata de um problema que a gente tem, que é uma insegurança jurídica que a gente tem no Brasil. Então, deputado, um prazer de você estar aqui com a gente para debater esse tema, você como relator. Prazer é todo meu de poder estar aqui. E eu até, depois que a gente, até para não contaminar, porque quando a gente falava em dosimetria de multas e projeto de coisa, você contaminava com a questão da dosimetria do 8 de janeiro e outros projetos e acabava confundindo ainda mais a opinião pública. É importante. Eu prefiro chamar essa relatoria, esse projeto de fiscalização mais justa. Ou seja, nós precisamos dar segurança jurídica para garantir ao consumidor que ele consuma corretamente, mas também ao empresário que ele possa ter uma fiscalização justa e que o fiscal, ao chegar, ele tenha uma ação não só subjetiva com relação à sua atuação, mas que ele tenha critérios e tenha uma ação mais objetiva do que seria isso. Nós temos hoje no Brasil mais de 21 milhões de empresas ativas. E essas empresas representam hoje 84% são do Simples Nacional. E uma pesquisa da FGV demonstra que 86% das empresas têm algum tipo de pendência perante algum órgão de controle. O que está errado? Será que todas essas empresas estão erradas? Ou será que o sistema acaba criando normas e criando afazeres que vão complicando ainda mais? Se nós botarmos desde 88, o Brasil editou mais de 7,8 milhões de normas equivalentes a uma nova norma tributária. A cada 25 minutos, nenhum pequeno empresário consegue acompanhar isso. Nós sabemos que a lei ela deve ser orientada e cumprida por todos. Mas a mudança da lei, a insegurança jurídica que nós temos no país, demanda uma condição que só as grandes empresas com grandes bancas de advocacia e de contabilidade conseguem acompanhar. A micro, pequena empresa e a média empresa muitas vezes não acompanham essas normatizações. E são normatizações em todas as áreas, na área do trabalho, na área da tributação e na área dos direitos ao consumidor também. Então, muitas vezes essas empresas são permanentemente fiscalizadas e muitas vezes fiscalizadas e alguns fiscais se arvoram da questão de fiscalização e nós precisamos desmistificar uma outra coisa. Hoje, empreender no Brasil é quase como se olhar um sinônimo de que todo empresário ele é um mau empresário ou ele se beneficia, quer do trabalhador, quer do governo, quer dos impostos, seja lá do que for. O empresário hoje, na minha visão, é aquele empreendedor que coloca o seu dinheiro, o seu risco no negócio para gerar emprego e é o maior bem social que uma sociedade pode ter. Mas nós precisamos desmistificar isso e fazer com que o empresário possa ser visto como não um vilão, mas como uma solução para o país. Tá, então o senhor está querendo dizer que hoje essa relação entre o fiscal e o fiscalizado precisa de uma melhor interpretação e maior clareza. E mais justiça e objetividade. Como isso está sendo colocado na lei? O que é hoje e o que está sendo colocado na lei que traz isso? Bom, primeiro, muitas vezes você pega, vou dar um exemplo aqui de supermercado, mas você pode pegar em outros. Existem normas que você tem que ter um leitor ótico a cada 15 metros para o consumidor poder ler o produto. Então, chega um fiscal do supermercado,
o leitor óptico está a 15 metros e 10. Aí, por conta desses 10 centímetros de diferença, o fiscal vai lá e vai lavrar o auto de infração. Ou seja, é um preciosismo de ação que pode causar não só um dano ao próprio consumidor, porque ele está punindo por uma coisa que por conta de 10 centímetros. Ou você vai no supermercado e você pega um saco que está furado, e aí você vai autuar porque está danificado, ou um produto que não foi comercializado. Porque uma coisa que é importante se colocar também, a venda, ela se concretiza quando a pessoa passa no caixa. E nós precisamos dar segurança com relação à validade do produto, com relação ao produto que está sendo comercializado. Então, nós buscamos fazer com que esse comerciante, esse empresário, ele possa ter um sistema que é um sistema de rastreamento de produtos. Ele tendo esse sistema de rastreamento de produtos, quando você chega no caixa para pagar, o caixa já acusa que aquele produto está vencido ou fora do prazo de validade, o caixa não registra. Então, o dano não foi causado. O caixa pode virar na mesma hora e falar para o consumidor, esse produto não pode ser vendido porque está atrasado. Quantas vezes nós vamos no supermercado e às vezes chegamos no caixa e o produto está danificado alguma coisa, o caixa, não, peraí, e pede para alguém trocar o produto. Ou se chega no caixa, não está com código de barra, tem que alguém ler e trazer o produto. Isso é uma prática que já existe hoje. Agora, você vai multar o supermercado e às vezes você tem um supermercado que é uma rede nacional, então ele tem uma loja menor para atender um bairro de classe média baixa ou na periferia, e por conta de ser um grande player nacional, por conta dessa loja de bairro, ele vai receber uma multa com base na sua totalidade. Qual é o estímulo que ele tem de investir naquele bairro, de fazer aquilo? Então, a multa deve ser aplicada pela falta que ele cometeu naquele item ou naquele local, e não pelo tamanho da rede, ou pela forma que está sendo feito o produto. Então, nós estamos buscando, através desse projeto, esclarecer isso e botar de forma objetiva, mantendo as penalidades, mantendo as ações e dando ao fiscal. Agora, o fiscal vai chegar lá e ele vai fazer a primeira visita, vai fazer as anotações e vai dar um prazo para se ver, desde que o fato seja fato que possa ser contornado e que não traga riscos à saúde ou risco danoso à economia. E aí, nesses casos, ele vai poder e terá que emitir o auto de infração de forma imediata. Então, quer dizer, hoje esta relação ela não está clara e está dando um poder discricionário muito grande para quem está fiscalizando, não trazendo uma segurança para quem está ofertando sendo fiscalizado, e também não está me diminuir o risco, está só aumentando ônus para a sociedade? Sem sombra de dúvida, não só ônus para a sociedade, mas em muitos casos fechando estabelecimentos, inibindo o investimento e inibindo justamente a manutenção de empregos. Agora, tudo bem, nós vamos continuar esclarecendo, ponto a ponto. Mas eu falo o seguinte, hoje, por que hoje os PROCONs estão indo na imprensa e falar que é contrário a isto? Como é que o senhor interpreta isto? Olha, o primeiro ponto que os PROCONs colocam, eles colocam porque nós colocamos uma questão da arbitrariedade do fiscal. Se o fiscal chegar no lugar e for constatado que ele foi arbitrário dentro do processo, ele tem que responder pelos seus atos. Mas nós achamos até melhor suprimir isso. Por quê? Porque o fiscal poderia estar constrangido com relação a isso. Outro ponto que eles colocavam é de que hoje você tem os PROCONs municipais, estadual e tem o órgão federal. Então, muitas vezes, um órgão municipal começa uma fiscalização, aí chega o federal, o estadual e vai fazer a fiscalização, e você tem dois processos sobre a mesmo empreendedor, sobre a mesma loja ou sobre o mesmo produto, tratando do mesmo caso. E aí, quem resolve? É o municipal, é o estadual, como é que faz? Então, num primeiro momento, nós pensamos em jogar esse processo para o nacional e o nacional dirigir essa dúvida. Mas depois de conversar com os próprios PROCONs, com o deputado Celso Russomano, que inclusive tem ajudado muito na elaboração de alguns pontos, pela sua experiência na atividade do direito do consumidor, nós resolvemos priorizar o município. Então, o município terá o privilégio e sempre terá a primeira ação.
e se houver divergência, sobe para o nacional para fazer. Ou seja, nós não estamos tirando o direito do fiscal de fazer. Mas o fiscal acha que ele tem que chegar e já autuar, independente do grau ou da gravidade do processo. É uma máxima que se tem de que se você errou, você não merece perdão nenhum. E muitas vezes o erro é um erro material, é de um funcionário que botou na glândula errada. Quantas vezes você vai... Imagina uma loja que tem 3.000 itens e desses 3.000 itens você tem erro num item da loja. E você vai ter um auto de infração pelo volume de toda a loja. Então, nós estamos também botando que se o item foi naquele local, sobre aquele produto, ele é localizado e o auto de infração é sobre aquele dano. Hoje você discute, nós aprovamos há pouco no Congresso, a possibilidade de supermercados terem farmácias dentro. Existem hoje supermercados que têm uma padaria dentro do supermercado. Então, se tem um processo e um problema numa padaria e realmente existe, e o fiscal vai lá fechar a padaria, ele não precisa fechar todo o estabelecimento. E hoje, muitas vezes, o fiscal, por conta de um programa setorizado que ele pode isolar, ele fecha todo o estabelecimento. E em algumas situações, até dando ordem de prisão ou ameaçando de prisão o gerente do estabelecimento. Então, nós estamos querendo, com isso, é dar mais justeza e objetividade. Ele vai poder fazer o auto de infração, mas ele vai ter que identificar qual é o auto de infração, qual é o dano ao consumidor, e a prioridade é sanar ao consumidor o seu dano. Tá. Eu vou fazer uma provocação seguinte. Uma vez eu tive uma experiência que quando eu trabalhei no serviço público, vinha aquelas normas todas e eu gostava de brincar o seguinte: tá legal, eu estou fazendo essa norma, se o senhor tiver que traduzir hoje para o seu eleitor, qual o benefício que o seu eleitor está tendo com esta mudança de norma dessa legislação? Olha, ele vai ter tranquilidade de que vai poder continuar trabalhando melhor. Nós criamos também, inclusive, um fundo que, nesse fundo, onde esses autos de infração vão ser colocados, vão se reoxigenar na fiscalização e na educação e na utilização de normas para acompanhamento dessas normas. O consumidor terá a continuidade de ter a possibilidade de consumir com segurança, mas o empreendedor vai poder empreender com mais tranquilidade e com menos problema no seu dia a dia, de ter preocupação com relação a que tipo de fiscal vai chegar na sua loja. Então, o que o senhor está colocando para a gente é o seguinte: olha só, hoje existem problemas, não vamos negar que pode existir fraude, pode existir, mas o senhor está colocando é que é o seguinte: a lei está preservando todo o papel do Estado de proteger o cidadão, de dar uma segurança para ele e ele ter a tranquilidade desse processo. Tá certo? Aumentando e até mesmo empoderando a fiscalização. Sem dúvida. E outra coisa, a fiscalização, ao chegar, ela vai ter um cunho mais educativo. Então, o empresário ou o estabelecimento, seja ele qual for, se ele chegar um fiscal e ele mostrar que tem algum erro na loja, ele vai poder corrigir esse erro e contar com essa ação para ajudar na sua própria comercialização, que no final das contas vai dar ao consumidor um espaço mais correto e uma ação mais correta com relação a isso. Tá, nesse ponto, então, está claro. Quer dizer, hoje o papel do Estado vai ser dar uma orientação e até melhorar a interlocução entre quem está vendendo e quem está comprando, até garantindo as suas informações. Por um segundo ponto, está colocando um poder de orientação e de tentar uniformizar, já que tem um fundo de capacitação dos fiscais, de uma orientação, e orientando para ter uma uniformidade melhor dentro desse processo. Sem dúvida, até porque o que acontece? Hoje não existe uma responsabilização e uma cooperação dos setores econômicos com os órgãos de fiscalização. E nós prevemos justamente isso. Então, vamos supor, você tem uma empresa de prestação de serviço que várias empresas estão incorrendo no mesmo item e no mesmo erro. Você cria mecanismos para, de uma forma educativa, você criar normas e criar orientação para essas lojas para que elas não incorram no erro.
Quantas vezes você já viu o PROCON editar normas hoje orientando a práticas comuns de erros comentados dentro de um setor ou dentro de um segmento? Você vê um estardalhaço muito grande, uma mídia, uma ação em cima de um empresário, de uma falta que se tem. Mas hoje, 90% dos empresários estão corretos e estão trabalhando direito. Mas o que aparece é como se todos os empresários estivessem errados. E, às vezes, uma prática de um segmento que possa estar trazendo um mal-estar ao consumidor, um mal-estar na orientação, pode seguir a reorientar uma norma e reorientar a própria cadeia produtiva a se melhorar o seu atendimento e fazer com que o consumidor seja melhor atendido e você possa vender e comercializar com mais tranquilidade. O que se quer? Se quer que o consumidor possa consumir seus produtos em todos os espaços. E, inclusive, nós não aliviamos com relação às questões dos produtos vendidos em plataformas. Por quê? Porque a plataforma, muitas vezes, ela não pode cometer... Nela, nós temos uma rigidez maior, porque a plataforma tem que ter a responsabilidade do que ela está colocando a vender e, muitas vezes, se ela botar uma propaganda enganosa ou um produto enganoso, ela vai estar indo contra a economia e contra o direito do consumidor como um todo. Diferente de uma loja física que você tem o que está acontecendo ali. Tá. E outra coisa que eu estou falando, olha só, então hoje nós temos um papel de um relacionamento do Estado orientando, esclarecendo, uniformizando, trazendo segurança para a população, uniformizando a fiscalização e não tirando as penalidades, mas dando justiça para que a atividade econômica possa continuar. É isso? Sem dúvida. E possa estimular ainda mais aquelas atividades a continuarem empreendendo e crescendo. A pergunta que eu faço, o senhor colocou uma coisa interessante, né? O pequeno e o grande. Tá certo? O grande tem capacidade de fazer altos investimentos. O pequeno é mais difícil. Eu não tenho uma loja grande, eu não tenho uma loja que tem espaços e que eu tenha um capital para isso. Geralmente eu tenho mais dificuldades. Isso também está sendo olhado ou está sendo uniforme para todo tamanho de atividade, não, uniformidade desse processo? Você já tem um princípio natural de que a micro e pequena empresa já teria essa questão da dupla visita e a questão dessas outras ações. Mas você tem que ter com a micro e pequena empresa um tratamento diferenciado, de um acompanhamento melhor. Então, é previsto justamente esse acompanhamento da micro e pequena empresa. Tá legal. E aí, como é que está esse projeto hoje? Como é que está a tramitação? Como é que está esse debate? Quais são as dificuldades? Explicar um pouquinho o cenário desse projeto dentro do Congresso. Olha, o projeto já está com regime de urgência aprovado. Eu tenho tido reuniões com as bancadas. O que é esse projeto? O que é o regime de urgência? O regime de urgência, quando você aprova o projeto, ele já está pronto para ir para plenário. Ele já está próximo do plenário, ou já está no plenário. Então, já tem um relator designado, que sou eu. Então, o relatório, eu já subi o relatório. Eu estou agora conversando com as bancadas, mostrando o relatório, discutindo esses pontos e mostrando da importância da aprovação desse projeto, para que nós possamos avançar e ter justamente uma fiscalização mais justa e uma condição de empreender melhor no país. A partir daí, passando por todas as bancadas, nós estamos também conversando com os órgãos de defesa do consumidor, desmistificando alguns pontos que eles tinham colocado, porque muitas vezes as pessoas nem leem o projeto ou leem uma versão e acham que aquilo que eles leram naquela versão permanece e já pré-julgam o que está no projeto. Então, o nosso momento agora é conversar. Conversamos já com os membros da Comissão do Direito ao Consumidor da própria Câmara de Deputados, com os deputados dessa comissão. Estamos conversando com as bancadas para, se Deus quiser, apresentar esse projeto na primeira semana de julho, no plenário e votar em plenário. E daí ele vai para... Ele sendo aprovado no plenário, ele segue para o Senado. E aí vai fazer um novo debate, mais um centro... O Senado faz o debate para ver se o projeto está, como nós colocamos na linguagem, redondo. Se tiver redondo e o Senado aprovar o parecer na sua totalidade, ele vai para a sanção presidencial.
Então, olha só, mais uma vez a gente está esclarecendo como o debate e a participação da sociedade e dos interessados é fundamental de procurar o relator, colocar as suas dores, as suas dificuldades, para que isso possa ser debatido de uma forma clara, e tem várias instâncias de debate. Então, isso é muito interessante a sociedade conhecer isso, não, deputado? Além disso, tem um outro ponto que é importante, e que é o ponto que nós estamos agora, é negociando e vendo com o governo e com os órgãos de defesa do consumidor, mostrando que nós não estamos tirando essa prerrogativa e que eles continuarão tendo. Por quê? Porque mesmo depois que o Senado aprova e vai para a presidência, o presidente poderá vetar parcialmente ou poderá vetar o projeto. E aí poderá voltar para o Congresso, e o Congresso poderá derrubar o veto do presidente. Mas na hora que você tem a participação também do governo na elaboração dessa proposta, acompanhando junto, a possibilidade de veto é muito menor, e aí você garante que o relatório aprovado ele seja mantido. Eu vou fazer uma provocação para o senhor. Olha só, o senhor está colocando que a participação do governo ela é muito forte dentro desse processo. Como foi a participação da sociedade, do empresário e do consumidor nesse debate? Olha, também muito forte. Através da frente do comércio e serviço, nós debatemos muito com todos os segmentos dessa frente. Temos debatido com a frente do empreendedorismo, temos debatido com várias instâncias também dos empresários, com várias entidades de classe. E a participação do governo, ela se dá também para mediar essa colocação. Mas nós não perdemos a prerrogativa de que cabe ao legislativo legislar. E o senhor está vendo que esse debate está crescendo ou precisa de mais participação da sociedade? Ou ainda é o governo o grande negociador disso? Olha, eu daria um outro exemplo, que é com relação a um projeto que nós aprovamos na Câmara há pouco, que é da PEC do 6x1, que é um projeto que passou, e muitas vezes a sociedade reclama, achando que o parlamento discute pouco um projeto, ou que quer discutir de forma assoberada um projeto, mas esse projeto ele já estava sendo discutido no Congresso há mais de um ano. E a sociedade, ela às vezes não percebe a importância que aquilo tem, e os segmentos empresariais não percebem a importância daquele projeto, ou acham que ele não vai avançar, e não participam ativamente da discussão. Não só com os deputados, mas também perante a opinião pública. E aí, quando vai para a votação, o pessoal corre para depois discutir. Mas, espera aí, nós não discutimos esse projeto. Mas foram feitas audiências públicas, foram chamados empresários, e muitas vezes os empresários, as entidades de classe, elas não acompanham ou não se manifestam em relação a esses projetos. Então, muitas vezes, o legislativo, que é o órgão e é o poder hoje, que eu diria talvez um dos mais importantes, porque ele que vai legislar, né, muitas vezes é usurpado por outros poderes, mas às vezes a sociedade não acredita no poder do legislativo e fica esperando os projetos virem para depois criticar os projetos. Então, o que o senhor está colocando é que o debate no Congresso é muito importante. Sem onde sombra de todos dúvida. os segmentos esteve lá, e o senhor trabalhou bastante, escutando todo mundo, ouvindo todo mundo, opiniões diversas, para tentar chegar no apoio e chegar no meio termo do que pode ser bom para o cidadão, para o empresário e para quem vai ter que exercer o papel de Estado. Justamente, também ouvi muito os membros dos direitos do consumidor. Ouvi vários representantes de PROCON, de DECOM, eles levantando por que eles acham que o projeto é ruim, mostrando que não é, o que eles estão pensando é de forma diferente, estou mostrando na lei, mostrando nos casos, mas muitas vezes as pessoas não leem o projeto, não leem o relatório e recebem informações. Hoje, infelizmente, as redes sociais, elas às vezes inibem a discussão mais profunda do tema. Então, sai uma notícia na rede que isso é de um jeito, a pessoa não se aprofunda e vai achar que aquilo é exatamente daquele jeito. E que são as famosas fake news que acontecem em relação a vários projetos.
Obrigado, parlamentar, o deputado. Eu acho que aqui a gente conseguiu botar pelo menos uma uniformização maior do conceito do que é o projeto e do quais os benefícios ele vai trazer para a sociedade. Muito obrigado pela participação. Conto com você. Sei que o senhor é um grande parlamentar e que relata grandes projetos. Queremos que você esteja mais vezes aqui na possibilidade de fazer essa comunicação com o nosso espectador. Muito Prazer obrigado. foi meu, estaremos sempre aqui. Eu acho que esse é um papel fundamental, que é justamente levar a opinião pública qual é o papel do parlamento, como funciona o parlamento. Isso é que a gente está tentando, iniciando esse debate e agradecendo muito a sua presença e essa colaboração para a gente poder esclarecer cada vez mais a sociedade e fortalecer o trabalho do Congresso Nacional. Muito obrigado. Eu que agradeço.